Vou desvelando aqui um segredo, meus caríssimos irmãos, muito pequeno, mas bem maior. Isso já destruiu a alma de muitas irmãs, já deixou irmãs rasadas, irmãos rasados, irmãos traumatizadas, irmãos com traumas, irmãos ficam sem saída, irmãs sem saída. Eu já vi pessoas chorando, murmurando, se queixando, mas é uma pequena coisa que começou tão pequeno e tornou grande, criou raízes e hoje é tão difícil quebrá-la. Amém? Então, a Bíblia é o nosso grande mestre, a Bíblia é o nosso mandamento, a fé é nosso alimento. Você não pode fazer algo hoje diferente do que os crentes da Bíblia faziam. Os tempos dos profetas, a Bíblia não começou hoje. Vocês não são os últimos crentes que estão a viver no mundo. Já foram primeiros crentes na Bíblia. Amém? Davi foi um crente, sabe disso? Daniel foi um crente, sabe disso? Josué foi um crente, sabe disso? Então, naqueles tempos de Miguel, de Jeremias, Paulo, João Batista, né? Mateus, André, eram crentes. Maria Madalena era uma crente. Você não pode fazer algo hoje diferente do que eles fizeram. Toda a instituição é dada na Bíblia. Agora quero falar acerca do casamento. Como você começou o teu casamento? Como pode começar um casamento? Amém? Meus irmãos, o casamento é uma constituição, é ordenado por Deus, é um mandamento de Deus. Diz Deus, não é bom que o homem seja só. É bom que seja lhe feito uma companheira que a acompanhe a vida toda. Então, se a mulher foi feita para o homem, se o homem não pode viver só, como uma mulher consegue viver só? Aí está ponto de interrogação. Você dá uma resposta nisso. Amém? Uma mulher não pode viver sozinha. Ela vai fazer muita besteira. Eu não creio nisso. Muita besteira. A razão pela qual vocês creem que o profeta William Branham disse que não crê no Espírito Santo das mulheres? Muita besteira, mas é besteira, não importa quem é ela, que nível acadêmico que ela tem. Muita besteira. Agora veja lá, quantas irmãs, quantos irmãos que estão hoje solteiros, vocês deixam os irmãos envelhecer, as irmãs estão a ficar velhas nas igrejas, porque estão a suportar. Mas essa palavra de suportar é o que então? Não é um demônio do inferno? Onde é que está? Suportar o quê? O que é a natureza? A natureza, a própria natureza não vos ensinam, amigos. Uma árvore, quando chega tempo de reproduzir, ela reproduz sem ninguém ordenar. Planta uma mangueira no teu quintal. Você não vai precisar obrigar a mangueira até a hora de reproduzir. O tempo, a estação apropriada. Tempo chegou, ela reproduz. Não pode bloquear a reprodução. Só os humanos, o homem, de acordo à Bíblia, ou de acordo às crenças minhas, ouça, essa é uma mensagem para educar as pessoas. Logo que uma mulher chega a começar a ver a misturação, já chegou a maturidade para ter uma família. Pronto, acabou. Quando um homem chega a ser homem, não vou aqui passar os limites, nem sabes quando o homem chega a ser homem, acabou, chegou a maturidade, tempo de reprodução, tem que ter uma companheira. Pronto, acabou. Não me diga, não me vem com outras situações. E vocês, pastores, estão a deixar irmãs até não sei aonde. Porque, mas eu não sei. Então me diga uma coisa.
eu quero fazer uma pergunta para todos os pastores da mensagem, os que creem na mensagem, o que prega a mensagem, para todos os irmãos que creem a mensagem, que lê, vocês que lêem muito a mensagem, talvez eu leio pouco. Vocês que lêem muito a Bíblia, talvez eu leio pouco. Eu quero que vocês me encontrem uma escritura na Bíblia Sagrada, onde está escrito que um irmão, para ir conquistar, para procurar a sua companheira, ou seu companheiro, sua companheira, ele deve ir pedir permissão ao seu pastor. Onde William Branham diz isto: se tem, por favor, nós precisamos que você nos ajude, porque tem muitos irmãos que estão indignados, muitas irmãs que estão indignadas a relação a esse assunto. Bem, embora que os pastores dizem que as pessoas que dizem isso são rebeldes, vocês tratam isso de rebelde, mas não esquecem que Jesus foi tratado de rebelde, William Branham foi tratado de rebelde, João Batista foi tratado de rebelde, e não esquecem que muitas vezes os verdadeiros crentes que querem cumprir a mensagem, ou a Bíblia, ou a palavra de Deus, são tratados de rebeldes. Então encontre-nos, eu quero uma escritura preto sobre branco. Irmão, todos vocês, aquele que ouvir esta mensagem, vai ao teu pastor preto sobre branco, ou na Bíblia, ou na brochura, preto sobre branco. Não me vê com aquela escritura onde o profeta diz que, não, o crente deve explicar ao seu pastor até as coisas pequenas. Tudo bem, eu vou encontrar minha mulher, vou conquistar minha mulher, vou vir te formar. Não é que vou vir pedir permissão para ir conquistar minha mulher. Não. Se você tem essa escritura, então nos dá. Informar não é pedir permissão. Informar, eu posso te informar, e você pode me dar opinião, como eu aceitar, também como eu negar. Agora, não é me repor, só tem que ser, quando está, só tem que ser, aquilo já é uma lei. E um cristão só tem uma lei que ele tem que obedecer, é a Bíblia. Se é um mandamento do Senhor, ali o cristão é obrigatório a obedecer. Se não é um mandamento do Senhor, eu não tenho por que obedecer. Amém? Então, por favor, vocês, irmãos, perderam vossos direitos, direito de escolha. Um pastor, alguém não pode escolher para você. Eu conheço muitos irmãos que murmuram, que estão a lamentar hoje. Eu já me encontrei com o irmão, disse que eu não queria aquela irmã, mas o pastor, não sei, mas olha, quantas almas sabe que vocês já levaram no erro, só acerca do casamento. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês vão morrer, vão sofrendo se não quebrar essa coisa, essa pesta, essa falsa semente, esse bicho que se levantou. Vou contar a vocês uma história que vai deixar vocês mais indignados. Conheço uma irmã, essa irmã vivia na casa de um pastor. Não era filha do pastor, mas não é mal um irmão ou uma irmã viver na casa do pastor. Então, vivendo ela na casa do pastor, o pastor assumiu todo o poder sobre essa irmã. E ali era uma irmã bonita, uma formosa, tinha aquela influência do pastor. E os irmãos, todos os irmãos quase se apaixonavam daquela irmã. Mas todos os irmãos que iam pedir a mão da irmã, não é a irmã que dizia não, o pastor dizia não. Certo? Então os irmãos foram indo, até todos os irmãos ficaram cansados. Então, já viram que não, aí tem uma pedra que nós não podemos ultrapassar. Então todos os irmãos desistiram. Meus irmãos, a irmã não cresce, a irmã foi crescendo. E vocês todos sabem que existe tempo, momento em que a mulher, quando cresce,
o prazer se multiplica. E o pastor não morre, o pastor morreu, deixou a irmã solteira. A irmã ficou solteira. Meus amigos, não é um conto, é algo que eu vivi. Essa irmã se deitava até com pagãos. E essa irmã conquistava, fazia tudo para ter um esposo, até nos pagãos. São tantos, sabe, os pagãos são aquelas que não tem pena, não tem medo. Logo que você se apresenta como mulher, qual é o problema? A primeira coisa é te levar na cama. E ali a irmã foi trocando, se decepcionando. E eu vou perguntar para vocês, o sangue desses pecados todos cai na cabeça de quem? Se essa irmã fosse casada, será que tudo isso ia acontecer? Se o pastor deixasse a irmã tomar as decisões, ela própria, isso tudo ia acontecer? Por favor, não façam isso. Eu tenho muitos exemplos que eu posso dar a vocês. Irmãs, o teu pai é que tem que decidir. É que tem que aceitar a mão do homem que vem. O homem, o teu namorado, ou o teu namorado, o teu noivo, ou o pré-noivado, ou aquele irmão que se apaixonou por você. Só tem uma pessoa em que ele deve ir pedir a tua mão, é no teu pai. Acaso se não tens pai, é na tua mãe. Se não tens mãe, no teu tio ou no teu irmão. O pastor só pode vos dar conselho e consagrar o vosso casamento. Que dia que você já viste o senhor conservador lá da conservatória para vir decidir sobre o casamento de um irmão ou de uma irmã? O pastor é tal como conservador, é só para vos consagrar e vocês vivam legalmente. Porque realmente o casamento, William Branham diz que no momento em que você diz sim no irmão, e irmão diz, eu vou tomá-lo como esposa, e ela dizer sim, vocês estão casados perante Deus. O pastor estava onde naquele momento? Não estava, não é? Então, por quê? O casamento não começou hoje. O casamento começou na Bíblia. O casamento não começou hoje, queridos. Voltem na Bíblia. Não sofrem tanto, não. Não dê tempo ao diabo. Não deixe o inimigo perturbar vossos caminhos. Porque o casamento é algo sério nos dias de hoje. Amém? Um colega pastor meu, um amigo muito querido, jovem. Eu sou muito jovem, sabe? Eu sou jovem. Um amigo meu muito jovem se apaixonou por uma irmã de uma igreja, de um certo pastor. Conversamos muito, compartilhamos. E irmão, vai lá, vai, enfrenta o caminho. O irmão foi ter com o pastor. São coisas que você não pode imaginar. O pastor a falar no colega pastor, se você quer aquela irmã, colabora, você tem que colaborar. Mas, por favor, me explica uma coisa, que tipo de colaboração então que você quer? Ô, seu bruxo, você quer que eu colabore como? O que que tem a ver entre... Oh, meu Deus, é por isso, sabe de uma coisa? As pessoas querem tanto que eu caso, que William, eu tenho que casar. A razão pela qual eu estou até hoje sem casar é porque eu nunca, não quero ir pedir a mão de uma irmã no pastor. Não vou fazer isso. Isso não é bíblico. Se as irmãs não querem a minha condição, a minha posição, então fico solteiro. Não vou falar, não vou dizer, não vou fazer algo que não é bíblico. Não me obriga a fazer isso. Não é? Vivem a palavra. Ora a Deus. Deus vai te guiar nos caminhos certos. Não deixe o assunto... Oh, meu Deus, o profeta diz, quando Adão caiu, Deus chegou, chamou por Adão, perguntou a Adão, onde que está me escondi? Se escondeste porque comeste da fruta que na qual ordenei para você não comer?
Adão diz: a mulher que tu me deste me deu da fruta e comi. O profeta diz: Adão acusou Deus. E desde então, Deus tomou uma decisão de nunca dar mais mulher ao homem. E ele se retirou do caminho que você tens que fazer a tua escolha. O profeta diz: esse assunto ficou de duas pessoas, face a face, tu por tu. O profeta diz: a terceira pessoa no meio dessa pessoa é Deus Ele mesmo. Ele diz: não sei se vocês estão debaixo de uma árvore, se vocês estavam aonde, Deus está assistindo vocês. Então me fala lá. Então, a quarta pessoa que é o pastor entrou quando? Com que versículo? Com que ordenação? Se William Marion Branham, que é o profeta da geração, em todas as mensagens que eu li, eu só vejo o profeta consagrando os casamentos. Eu só me lembro de um irmão que foi ao profeta, essa é a escritura que eu li, que foi perguntar ao profeta se o profeta foi pedir a opinião. Achas que eu posso casar com aquela moça? Achas? O profeta perguntou: que importância ela tem? Se você a ama tanto e não pode viver sem ela, não deixa ninguém impedi-lo. Vá. Amém? Mas hoje tem irmão que ele está totalmente perdido no amor. Mas o pastor lhe fala: não, irmão, desiste. Irmão fica partido. É só um maligno que pode fazer isso. O profeta diz: não deixa ninguém impedir você. Amém? Não deixa ninguém impedir você. Irmãs, você tem que tomar atitude. Não fiquem. Então, quero dizer a vocês que vocês devem levantar. Falem. Vão a vossos pastores. Essa coisa tem que ser quebrantada. Tem que cair no chão. Esse tempo, essa geração. Uma irmã com 30 anos solteira. Um irmão. Deixa eu vos ajudar um bocado, né? William Branham diz: não creio nos solteiros. Não tenho confiança nos solteiros. Diz mais que se você vê um irmão há mais de 25 anos solteiro, eu vou dizer isso terra para que vocês entendam. Ele só tem duas coisas que ele faz. Ou tem uma namorada que vem lhe satisfazer os prazeres, ou ele faz masturbação. Pronto, acabou. Esse é o profeta da hora que diz. Ele foi o profeta. Amém? E vocês, irmãs e irmãs, que vida é que vocês vivem? E vocês, pastor, que vida em que os vossos crentes vivem? Não me importa porque prega, porque canta, porque ora, porque tem dom. Não, nada disso. Não vai me enganar, tá? Vocês são responsáveis dos pecados, a razão pela qual as vossas igrejas estão frias. Amém? Porque nas igrejas, 70% da vossa igreja são jovens. Os casados são poucos. E esses jovens solteiros adultos, mais de 25 anos, que vida em que eles vivem? Pergunta. Já falaste com tuas filhas uma vez como são tuas filhas? Então pergunta a vida sentimental delas. Como é que elas vivem? Pergunta nos irmãos a vida sentimental. Como é que eles vivem? Você vai se responsabilizar de muitas almas. Irmãs, deixem essa coisa cair. Se Deus te condenar acerca do que eu estou a dizer, eu sou responsável disso. E eu sei que cada um de nós será julgado, como diz o profeta. Cada um será julgado de acordo com aquilo que ele ensinou. E eu sei que esta é a vontade perfeita de Deus. Deus não quer que você sofra. Deus não fez você para você morrer solteira. Deus não fez você para você morrer solteiro. Diz a Bíblia: cada um tenha seu companheiro, sua companheira. Não é bom que o homem seja só. Então por quê? Não se perguntam.
Vocês não se perguntam? Até orando, sabe? Meus amigos, vou te falar uma coisa. Eu não oro para Deus que me dá uma mulher. Eu não creio que para Deus me dar uma mulher tenho que fazer jejuns de orações, não. Sabe? Eu creio tal na Bíblia e eu creio no amor à primeira vista. E todas as irmãs que realmente eu uma vez conquistei, dessa minha forma, elas sabem disso. Eu chego, te falo o que eu tenho. Se você quer seguir o teu pastor, então eu largo o caminho, fico na minha. Ali, a Bíblia é real. O Espírito Santo se move. A palavra real, ele se manifesta. Então, vocês precisam estar com a palavra ou precisam estar com dogmas e declarações? A escolha é tua. Você quer continuar sofrendo assim? Ou queres pôr fim naquilo? É mentira. Deus